Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Tentando colocar vocês.
Pessoal, quem que tá aí que consegue me ver, por favor? Sinaliza aí. Estou aqui, professor. Porque assim, para eu poder começar, precisa pelo menos que tenha alguém. Eu vi duas responderam. Quem mais? Que hoje vai ser assim mesmo, vai ter um pouco de dificuldade, porque é tudo novo, né? Só duas pessoas conseguem me ver e me ouvir? Então, assim, já que tem uma galera que hoje talvez não vai conseguir entrar, e quem mais? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, já que vai ficar gravado aqui, eu vou já botar os slides, a gente vai conversando, quem está aqui. Quem não, de todo jeito, vai ficar disponível a aula até que a gente consiga resolver essa questão desse cadastro de todo mundo. Tá certo? Deixa eu abrir aqui o material para quem está aqui já ir conversando. Aí peço que nesse momento, quem está aqui
pode mandar mensagem, mas deixa o áudio desligado para não ficar o ruído da sua casa. Ô, professor, veja só.
Acho que agora vai aparecer para vocês aí a aula. Vejam se aparece, por favor. Bom dia, Fabiola. Tá certo, fica tranquila aí que hoje a gente vai se adaptando aí, mas vai dar tudo certo. E para quem não conseguir estar hoje aqui, né, por questão do sistema mesmo, mas aí quando conseguirem entrar vai estar tudo disponível para vocês. Essa aula fica gravada. Pessoal que está presente aí, por favor, me sinaliza se vocês estão conseguindo ver os slides, para a gente poder dar prosseguimento. Já teve, né, toda essa questão de acabar demorando e atrasando aqui por conta, né, do acesso de todo mundo e tudo mais. Ah, maravilha, então. Beleza, então vamos lá começar aqui. Bom dia, pessoal, né, para todos aí. Teve toda essa correria relacionada a vocês conseguirem entrar ou não. Tem gente ainda que não está entrando, colega de vocês, e a gente precisa ver aí, né, o que está acontecendo para ele não conseguir entrar. Esperamos que daqui para a próxima aula todo mundo consiga, mas quem está aqui, né, vamos dar prosseguimento, tá bom? Na aula anterior, a gente falou sobre, iniciou, né, a parte de terapia manual em membro superior e começou a falar um pouquinho de ombro. Lembra que a gente falou da parte anatômica, não sei se vocês lembram disso, né? Eu fiz lá no quadro umas correlações, eu pedi para vocês botarem estruturas anatômicas que tinham relação com o ombro, e aí vocês escreveram tanto parte óssea, músculos, seria até bom pegar esse resuminho quem tem aí em casa, e aí também no final de tudo ainda correlacionei assim, com a parte articular, quem que tinha relação com o quê? Por exemplo, quando você pega um paciente de ombro, é interessante que você olhe não só os músculos do manguito rotador, por exemplo, como aparece aí no slide, mas também toda uma relação articular que tem a relação. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, acho que dá para ver melhor. Quando a gente pensa em pacientes com problema de ombro, né, já para depois a gente para braço, né, antebraço e mão, é importante que a gente olhe, né, ou analise a articulação glenomeral, é importante que a gente analise articulação tanto da externo-clavicular, acromioclavicular, escápulo-torácica. Essas vão compor, né, vão formar a cintura escapular, né, o símbolo do membro superior. Mas você vai ver também que tem outras relações interessantes que a gente precisa ver aí, como, por exemplo, a gente viu que cicatrizes, né, no tronco, em alguma região, podem limitar o movimento do membro superior. Alterações de órgãos, vísceras, também podem limitar o movimento. Até dei exemplo com as pessoas na sala. Alterações de boca, né, de mordida, contato dos dentes, alteração ocular, alteração do ouvido interno e diversas estruturas que também podem comprometer o movimento do membro superior. O quadril, por exemplo, né, os ilíacos também podem comprometer. Ok? Só ver. Algumas pessoas ainda estão com dificuldade para entrar. E aí todo esse contexto é importante quando a gente pensa em tratamentos, porque a gente vai precisar estimular tanto os músculos quanto a parte óssea, articular, nervosa, por exemplo, nos tratamentos. E a gente tem técnica para cada um deles. Até a gente começou a fazer, né, não sei se vocês lembram, quem está aí presente, uma avaliação inicial do ombro, né, que mexemos em alguns movimentos, né, do ombro,
repetir essa parte da biomecânica para vocês. E aí eu vou tentar mostrar aqui algumas imagens do próprio slide. E aí, qualquer dúvida, eu também vou disponibilizar depois tanto videoaulas aqui que vão facilitar a visualização, quanto exercício, quanto essas questões para melhor ajudar vocês, tá certo? Aqui, a gente falou, né, da anatomia, então eu mostrei tanto os músculos, né, do manguito rotador, vocês disseram para mim. Quais são eles? São o supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular. Então, esses músculos aí vão ser responsáveis por estabilizar e firmar a cabeça do húmero, né, sobre a região da cavidade glenoide, ok? Certo? E aí, tanto esses músculos quanto a cápsula articular e as estruturas vão ser importantes para poder sustentar esse ombro aí e permitir esses movimentos. Ou também, em algum momento, se eu tenho uma tensão muscular, um espasmo dessa musculatura, também pode ser suficiente para impedir os movimentos ou limitar esses movimentos. E aí, o terapeuta manual precisa intervir em cima disso aí. Precisa fazer com que a mecânica de movimento e o deslizamento da cabeça do húmero em relação à glenoide ocorra da melhor maneira. E aí eu tenho técnica para eles. Lembra que a gente começou na outra aula a fazer uma avaliação da mobilização, né, do deslizamento do húmero em relação à cavidade glenoide. Que eu tenho, por exemplo, se a gente pensa em movimentos amplos do ombro, quais são eles? Eu tenho flexão, por exemplo, extensão, abdução, adução, rotação interna e externa, e as rotações, né, a circundução, no caso. Mas, para esses movimentos amplos acontecerem, eu preciso que os micromovimentos articulares aconteçam. E a gente, na última aula, conversou aqui quais seriam esses micromovimentos. Por exemplo, movimento de deslizamento para anterior, deslizamento para posterior, deslizamento no sentido superior e inferior. São os movimentos que a gente vai trabalhar. Nessa outra imagem aqui, que acredito que quem está, né, aí vendo o slide consegue ver, eu tenho também as raízes nervosas passando muito próximo da articulação, passam por baixo da clavícula e entre a clavícula e a primeira costela e seguem para todo o membro superior, lá para o plexo braquial. Só que, se eu tenho alteração nesse deslizamento do ombro, eu posso ter uma compressão dessas estruturas, além de, se eu tiver uma alteração tanto da primeira costela ou da clavícula, eu posso ter uma compressão desse plexo braquial, e aí aquele paciente que aparece com formigamento, parestesia, aquela dor que desce para o membro superior. Ok? Tudo bem? Me sinaliza se está dando para me ouvir até agora. Vocês estão conseguindo me ouvir? Só para eu ver se está tudo bem. Ah, maravilha, então. E aí, quem conseguir depois, né, entrar, vai conseguir captar tudo direitinho. E aí, aqui eu tenho duas imagens, né? Tanto essa que vocês viram aí, que passa, ó, por entre primeira costela e clavícula, quanto essa outra imagem aqui, que dá para ver bem direitinho. Além de passar o plexo braquial por ali, pelaquela região, passa também estruturas arteriais venosas, ó, veia e artéria subclave. Então, toda vez que você respira, por exemplo, a primeira costela ela tende a subir, ela sobe. Quando você solta o ar, ela vai descer. Assim como toda a caixa torácica expande, né, e retrai. Expande e retrai. E aí, eu tenho músculos participando ali, não sei se dá para ver na imagem, né, os escalenos, por exemplo, que se entram em processo de espasmo aqui no pescoço, isso pode levar a primeira costela a subir, ela sobe, trava lá em cima, e não consegue mais descer, eu tenho dificuldade para descer. E esse travamento pode ser suficiente para comprimir essas estruturas do plexo ou estruturas arteriais e venosas, trazendo sintomas para o paciente e aí fazendo com que ele tenha dor ou na própria região aqui próxima do ombro, que é em cima, que é uma patologia chamada síndrome do desfiladeiro torácico, que é o paciente vai apresentar, o nome da patologia seria essa,
E esses sintomas também podem se estender para todo o membro superior. Ele começar a reclamar de fraqueza na mão, formigamento na palma da mão, dificuldade para realizar determinados movimentos, certo? Aqui, uma imagem para destacar a relação dos dermátomos. Não sei se você já tinha ouvido falar dos dermátomos, mas os dermátomos, eles vão nos dar uma noção de que os nervos que estão relacionados à coluna vertebral, estão na nossa coluna, eles saem e vão inervar estruturas do membro superior, do plexo braquial que a gente conversou. Lembra que o plexo braquial, ele parte de C5 até T1. E eu tenho aí raízes que vão ser formadas a partir disso, nervos que vão ser formados a partir disso, por exemplo, nervo músculo cutâneo, nervo axilar, nervo radial, nervo mediano, nervo ulnar. Nervos importantes para o membro superior. E aí, a partir disso, eu tenho ali, ó, não sei se dá para vocês verem na imagem, por exemplo, ó, C5, C6 relacionado ó, ao ombro, cápsula articular do ombro, mas eles vão seguindo, ó, C6 segue até ó, o dedo, polegar, C7, C8 ó, na palma da mão, T1 também pega a parte ó, de braço, vai até peitoral. Então aí o paciente pode chegar para vocês, por exemplo, com uma queixa de dor na região ou tensão no peitoral, aqueles ombros rodados para dentro, pode chegar com queixa no pescoço, e aí você vê que no pescoço tem lá a imagem ó, C3, C4, pode chegar também com dor de ouvido, você vê que C3 está ali relacionado, dor no ombro, tudo ao mesmo tempo. Dor na palma da mão, poderia chegar um paciente para vocês, por exemplo, com formigamento, dor e queixa na palma da mão, que está relacionado à síndrome do túnel do carpo, né? Lembram disso? Pode chegar com dor na região do ombro e também, por exemplo, um queixo no pescoço, ou no ouvido, ou na mastigação, tudo relacionado. Se você também verificar, acho que a gente comentou isso no alta aula, eu também tenho uma relação seguinte, eu tenho um músculo bem importante para a região do tórax, que é o músculo chamado diafragma, lembram deles? É um músculo relacionado à respiração. Toda vez que você inspira, a cúpula diafragmática ela tende a descer, para abrir espaço na caixa torácica para o ar entrar, e aí quando você solta o ar, ela tende a retornar, ou seja, subir, voltar para a posição inicial. Esse músculo na diafragma ele é muito interessante porque ele tem relação com as 3 regiões da coluna. Então, ele se correlaciona tanto com a região, por exemplo, torácica, porque ele está localizado na região do tórax, na caixa torácica, ele se relaciona com a lombar, porque ele tem fibras que se fixam na lombar, e ele se relaciona com a cervical, porque ele tem nervos, a inervação que vai estimular o diafragma sai da cervical. Aí alguém pode se perguntar, que nível nervoso, que raiz nervosa que sai lá da cervical? O nível nervoso que sai da cervical sai do nível de C3, C4 e C5, formando um nervo chamado nervo frênico, que é o nervo que vai lá inervar o diafragma. Então, veja só como a gente pode integrar essa informação agora. Então, o paciente pode chegar, por exemplo, com uma alteração, veja, C3, C4, C5, que também está lá na imagem dos dermátomos. Então, o paciente pode chegar, por exemplo, ao mesmo tempo com dor no pescoço ou no ouvido, dor no ombro, e esses nervos também têm relação com o diafragma, então ele pode chegar também com queixa respiratória nesse mesmo paciente. Vê que interessante, né? Eu tenho uma relação aí bastante interessante. Certo? Alguma dúvida até então? Ou está tudo bem? Posso seguir?
Sim, deixa eu explicar novamente, tudo bem? Vamos lá, repetir a informação. E aí, né, Fabíola falou para eu explicar. Geralmente, pacientes vão chegar para vocês com, por exemplo, queixa de dor no ombro, mais comum esse tipo de queixa, né? Só que essa queixa de dor no ombro, dependendo de como tiver essa relação, pode estar correlacionada a outras regiões também. O paciente, na verdade, pode chegar ao mesmo tempo com a dor no ombro e dor em outros locais. Geralmente, vocês vão pegar, né, tanto na clínica escola, nos estágios, quanto no dia a dia clínico, pacientes que têm mais de um local doloroso, queixa em mais de um local. Por exemplo, eu estou tentando relacionar para vocês, eu falo um pouquinho das raízes nervosas. Você vai ver que, dependendo de qual raiz nervosa vai estar comprometida, quando a gente lá na frente falar da aula de cervical, sendo aqui na nossa plataforma, quando tiver também nossa aula prática, quando retornar tudo aí, você vai ver que a cervical tem muita relação com o membro superior, porque os nervos que saem da cervical, saem do plexo braquial, vão inervar todo o membro superior, certo? O nível que sai, por exemplo, sai desde C5 até T1, vão formar os nervos que vão compor o plexo braquial, ok? Nervos importantes do plexo braquial, que a gente vai ver, né, que tem relação com as funções do nosso corpo, né, do nosso membro superior, são esses: nervo axilar, nervo músculo cutâneo, radial, mediano, ulnar, principalmente esses, vão ter outros, mas principalmente esses. E aí, dependendo de que nervo desse estiver comprometido, isso tem relação com uma raiz nervosa específica e vai ter relação com um sintoma específico que o paciente vai relatar. Por exemplo, paciente que relata uma dor na palma da mão, formigamento, parestesia, que está muito associado com uma patologia que é a síndrome do túnel do carpo. Não sei se vocês lembram disso. O paciente acaba, muitas vezes, fazendo cirurgia, né? Cortando aqui para poder liberar um nervo que passa ali, que é o nervo mediano. E aí, mesmo assim, você vai ver pacientes que acabam tendo sintomatologia por conta disso. Mesmo depois da cirurgia. Eles fazem a cirurgia e aí, pós-cirurgia, ele ainda apresenta sintomas lá, formigamento, parestesia. Alguém pode se perguntar assim, qual o nível nervoso que tem relação com isso? Que nível nervoso tem relação? Aí eu estou te dizendo, o nível nervoso que vai ter relação está relacionado lá com o plexo braquial. E, por exemplo, na imagem do dermátomo, está lá, o C7 e C8. Você sabe que se você for na coluna, por exemplo, mesmo que você ainda não teve aula de coluna, mas você palpar lá o nível de C7, C7, na verdade, porque C8, porque ali a gente está falando de raízes nervosas. Então, eu vou ter 8 raízes nervosas, embora eu tenha 7 vértebras cervicais. Certo? E aí, o que acontece? Se eu vou lá na cervical e palpo a nível de C7, provavelmente esse paciente vai ter uma queixa dolorosa e que ele não reclamou no primeiro momento. Ele não reclamou no primeiro momento lá da cervical, ele reclamou do ombro, mas você foi palpar a região cervical e aí ele apresentou essa queixa de dor à palpação lá na região de C7, por exemplo. Agora, imagine o seguinte, paciente com a dor no ombro, e aí você foi lá, palpou a nível de C5, C6, e o paciente também sentiu desconforto. Isso pode estar relacionado com essa região. E aí, por que eu estou querendo dizer isso, pessoal? Que aí a gente consegue mapear essa dor do paciente. Você vai ver que existe um local, mas também existem as regiões que têm correlação com esse local de dor. E a gente precisa, na verdade, avaliar. Porque muitas vezes o paciente pode começar a ter quadros de recidiva, ou seja, ele voltar com queixa de dor ainda, ou melhorar um pouco, mas ainda dói. E a gente precisa entender e correlacionar por que ele está voltando com dor ainda. Imagina que você pegou o paciente, foi lá atender, né, fez as técnicas que a gente começou a aprender, mas vai estar aprendendo nesse semestre, e aí, de repente, esse paciente melhora, mas assim, ainda incomoda muito determinado movimento que eu faço, dói meu ombro. A gente precisa pensar em que tem correlação com esses movimentos. E aí, por isso que
na aula anterior, né, para quem estava lá na sala, a gente desenhou, né, falou das articulações, e eu consegui mostrar relacionado aos movimentos da região, né, então eu saí demonstrando assim, por exemplo, paciente, né, quem tem limitação de ombro, a gente pegou alguém lá, e aí eu pedi para a pessoa movimentar, a gente verificava, né, que tipo de alteração ela tinha, e aí ia testando articulação por articulação. Por exemplo, quando a gente fazia um contato sobre a esternoclavicular, pedia para o paciente fazer o movimento e minha mão estava lá sobre a esternoclavicular. E aí o que acontecia? Esse paciente, né, esse aluno, na verdade, que estava na aula no momento, em determinada articulação que a gente palpava, tocava, melhorava o movimento, em determinadas articulações não mudava nada. E aí, com isso, você consegue ter uma noção de que regiões você precisa mexer no paciente de vocês. E assim, no primeiro momento, se a gente vai lá para uma anamnese, vai lá para uma avaliação, e aí o paciente chega e te informa um monte de coisas, porque assim, quando o paciente vai falar sobre o caso dele, ele não vai necessariamente falar, tipo assim, claro, às vezes, algumas vezes ele vai falar, tipo, e vai ficar meio sem saber, assim, muitas informações jogadas ao vento, assim, e você fica, caramba, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Muitas vezes tem a ver, algumas vezes não, mas você precisa saber filtrar isso. Quem vai me dar essa certeza de se eu estou filtrando certo e se eu estou no caminho certo? Minha avaliação e meus testes. Meus testes clínicos, meus testes ortopédicos que eu posso fazer, por exemplo, para ombro, NIA, JOB, todos aqueles testes, mas vai ser muito importante, na verdade, uma avaliação funcional do movimento. Pedir para o paciente fazer o movimento, a gente tentar identificar em que região, onde que ele tem alteração no movimento, para eu poder intervir dessa maneira. Porque senão a gente vai ficar tratando só glêndulo numeral, só ombro, e esse paciente nunca melhora. Certo? Deu para entender aí, Fabiola? Deu para acompanhar? Me responda aí, por favor. A gente vê direitinho. Tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar o raciocínio? Maravilha, então. Certo? E aí, seguindo, seria isso. Então, assim, esse mapinha dos dermatómeos é bem interessante, porque me mostra essa relação. Então, assim, sempre que vocês puderem, dar uma olhadinha nessa imagem, que vocês vão pensar, pô, será que tal região tem relação com tal região? Vamos testar. E aí, nos testes, a gente clareia bem mais. Certo? Aí, aqui, uma vista posterior, você vê, então, o paciente pode sentir dor na nuca, vê lá, o C3, C4, C5 lá no pescoço, ó. Então, ele pode ter uma dor na nuca aqui, reclamar de dor nessa região. Também pode ter relação com a alteração respiratória, porque lembra que o frênico que sai daí vai inervar o diafragma, além dele reclamar de uma dor no ombro também, por exemplo. Ver como é complexo isso aí. Então, eu vou ter também a escápula com um papel bem importante, né, nos movimentos. Pensa na biomecânica. Então, imagina o seguinte: até 90 graus, né, quando o paciente abre o braço, quem participa? Basicamente, a articulação glenohumeral. O húmero vai deslizar inferiormente e o braço vai fazer a abdução, a abertura. Ok? Passou dos 90 graus, já vou ter outras articulações participando. Por exemplo, vou ter que ter, a partir de 90, 100, 110, o deslizamento da escápula, a caixa torácica, para poder favorecer esse movimento. Chega um pouquinho mais lá em cima, mais de 120, 130, 100, quase no final, já vou ter o movimento da clavícula. A clavícula precisa participar, as articulações externas, cromoclavicular. No caso, quando a gente abre o braço, a esternoclavicular tende a descer e a cromoclavicular tende a subir, porque a clavícula funciona como um mecanismo de o pistão, um sobe e outro desce uma região, porque a gente está abrindo o braço aqui, ó, a cromoclavicular vai acompanhar e vai subir, a esternoclavicular tende a descer. Quando a gente volta o braço, retorna, né, fazendo a adução, eu tenho um movimento oposto, a cromoclavicular desce, a externa tende a subir. Isso é um movimento livre, normal. Quando eu tenho alteração de alguns desses, ou da glenohumeral, ou da esternoclavicular, ou da escápula torácica, eu preciso ter técnicas e recursos para trabalhar essas regiões. Ok? Mas, além dessas, eu também preciso testar, por exemplo, se a cervical tem um bom movimento, e aí posso fazer testes, tem um teste chamado teste de mobilidade global,
TMG, em que eu posso pedir simplesmente o paciente fazer os movimentos da cervical e a gente analisar e avaliar. Por exemplo, pedir para ele fazer movimento de flexão cervical, movimento de extensão cervical, movimento de inclinação lateral e de rotação. A gente vai verificar se tem diferença do lado direito para o lado esquerdo. Verificar a mecânica de movimento também do tórax, da torácica. Então, posso fazer o mesmo teste, só que voltado para a torácica. Então, pedir para o paciente fazer flexão do tronco, extensão do tronco, inclinação lateral e rotação. Além de testar outras regiões, que a gente já citou na aula anterior, como, por exemplo, os ilíacos, porque eu tenho um músculo que tem relação com o ilíaco e vai até a região de ombro, por exemplo, o grande dorsal. O grande dorsal é um músculo que sai lá do quadril, se fixa lá no quadril, sobe até a região do ombro. E aí pode também influenciar alterações de movimento no ombro. Outra região, outra estrutura ou coisa que a gente pode testar, se o paciente tiver algum tipo de cicatriz, principalmente em região de tronco, é muito comum também dar influência nesse movimento. Na aula também deu para eu citar um pouquinho de víscera. Por exemplo, se o paciente tem alterações de fígado ou vesícula estão do lado direito. Ele tem muita relação, pode ter relação com alterações de mobilidade do ombro direito. Já estômago, baço estão mais do meio para a esquerda, né? O estômago do meio para a esquerda, o baço mais à esquerda. Então, pacientes que têm dificuldade de mobilidade do ombro esquerdo pode ter relação com disfunções ou alterações tanto do estômago quanto do baço. Aqueles pacientes que têm gastrite, refluxo ou coisas do tipo. Ok? Então, eu preciso avaliar todos esses para poder verificar se está tudo ok. Certo? E aí eu preciso ver. O paciente pode chegar, por exemplo, com um relato de dor no ombro, imagina assim, dor no ombro esquerdo, dificuldade de movimento do ombro esquerdo. Aí você vai perguntar sobre alimentação, ele come muito mal. Você vai perguntar sobre refluxo, gastrite, ele diz que tem gastrite, ou gastrite, né, pela alimentação, ou até gastrite nervosa. E já é crônica, de muito tempo. Pode ter relação? Pode. Como que eu vou ter certeza, pessoal? Testando. Tocando nas regiões, pedindo movimento, pedindo função, assim a gente consegue correlacionar. Tudo bem, pessoal? Então, o feedback aí está tudo ok. Posso seguir? Está tudo direitinho? Fica tranquilo que vocês vão poder, até quem está acessando hoje e quem não, assistir isso várias vezes. Essa semana é a primeira semana de adaptação. Então, assim, quem conseguir, eu também vou depois disponibilizar já links aqui de videoaula, né, mostrando as técnicas em si, principalmente porque assim, a gente não vai ter como praticar agora, mas você visualizando a técnica já consegue realizar em casa aí, pegar pai, mãe, pegar alguém que está próximo e tentar treinar, para quando a gente voltar a minimizar um pouquinho os problemas, né, as dificuldades. E também vou botar artigos aqui e vou botar exercícios para vocês já irem praticando nesse momento final da aula e nos outros dias. Quem chegar depois vai ter todo esse material também disponível, tá bom? Então, hoje é meio que, peço até desculpa nesse corre-corre, mas está todo mundo se adaptando nesses novos tempos aí que a gente está tendo que ficar, né, de quarentena, tá bom? Até agora, tá tudo bem a informação, pessoal? Tá dando para encaixar direitinho na sua cabeça? Me fala aí, por favor, todo mundo que está presente. Posso seguir direitinho? Tá tudo bem? E aí? Maravilha, então. Certo. E aí, eu também vou ter pacientes que podem apresentar o que a gente chama de dor referida. Eu tenho dois tipos de dor aí que a gente precisa diferenciar. Uma chamada dor irradiada, que é aquela dor que tem relação com raiz nervosa. A gente já deu alguns exemplos aí agora. E uma dor chamada referida. Então, o que seria a dor, por exemplo, irradiada? A dor irradiada é aquela dor que o paciente vai relatar, geralmente vai seguir um trajeto, e o paciente geralmente também relata formigamento associado. Dificilmente ele fala o nome parestesia, mas a gente pode também dizer, né, que tem parestesia. Uma dor que vai seguir um trajeto. Ele vai dizer, ó, minha dor começa por aqui, vai descendo por todo o membro superior, chega a palma da mão. Essa é uma dor irradiada. Tem uma irradiação, tem uma relação nervosa.
Mas também o paciente pode dizer assim, ó, eu tô com uma dor no ombro, e aí quando você vai ver, tem relação com outros músculos, por exemplo, músculo trapézio, músculo do pescoço, e está referindo, está refletindo uma dor à distância. Ou, por exemplo, você vê que o paciente tem uma péssima mobilidade torácica, você mobiliza a região torácica, palpa as vértebras, tem alteração, palpa os músculos, e quando eu palpo na região torácica, ele reflete uma dor no ombro também, por exemplo. Uma dor no cotovelo, uma dor em outra região diferente. Isso é a dor referida. Ele refere a dor no local, mas essa dor está tendo relação com tensões em outras regiões. E aí, por isso que a gente tem que pensar sempre naquele princípio de globalidade que a gente fala tanto. Né? Desde a primeira aula eu já vim falando para vocês. Certo? Nunca olhar só o ombro do paciente, mas olhar o paciente. É sempre importante. Vou relacionar isso. Ok? Então, eu posso ter, por exemplo, ó, pontos gatilho do subescapular, ó, pode me dar uma dor em região de tríceps, pode me dar uma dor no próprio ombro, dor no cotovelo, pode chegar até no punho, por exemplo, ponto de tensão, ó, subescapular, que é o músculo do manguito rotador. E aí, em vez de ficar só no punho, só no ombro, também seria importante tratar essa musculatura ou tratar todos que estão próximos ali. Por isso que eu tenho que conhecer da anatomia, entender dos movimentos biomecânicos, entender da fisiologia para poder trabalhar. Bem importante essas disciplinas básicas. Ontem, por exemplo, eu estava dando aula da anatomia, né, músculo esquelético, e tudo que eu estava falando para os alunos lá, para vocês encaixam perfeitamente, encaixam muito bem. Eu preciso entender que peça ou quem que eu estou tocando ali. Quando eu mobilizo o ombro, quem que eu estou trabalhando? O osso, o ligamento está próximo, não está? Quem que está participando daquele movimento? Para eu poder intervir da melhor maneira. Aqui agora, por exemplo, um ponto gatilho do trapézio, tanto fibras superiores quanto fibras inferiores, ó, pode me dar uma dor na nuca, pode me dar uma dor no ombro, então posso ter relação com membro superior também, tá bom? E aí, na aula passada, a gente começou a fazer algumas técnicas. Aqui a imagem é mais para exemplificar esse contato na região de ombro. Acho que quando você vê a aula, eu estou aqui movimentando o meu mouse. Quando você for ver a aula no modo depois gravado, acho que vai dar para vocês verem eu mexendo meu mouse aqui, talvez. E aí eu vou montar. Na imagem, não sei se dá para você ver, o terapeuta está segurando na região do ombro e está com outro contato da mão próximo mais do cotovelo. Mas o que é bem importante para nós aí é o movimento que vai acontecer em região essa mão que está em contato com o húmero, né? Em contato com a glândula humeral. E aí, na aula anterior, a gente falou dos movimentos que eu tenho, né, relacionado a húmeros, micromovimentos de deslizamento em relação à cavidade glenoide. Esse húmero, ele precisa deslizar para anterior, para frente, deslizar para posterior, para trás, para superior, para inferior. Na verdade, eu preciso primeiro avaliar e testar qual desses movimentos que eu citei agora estão restritos e comparar sempre com o lado contralateral, é importante. Então, eu vou medir, mobilizar, testar esses movimentos, né? Então, seguro lá na região do ombro e vou testar o movimento para anterior, posterior, superior, inferior. Faço isso de um lado, testo do lado contralateral também, para ver se é um padrão do paciente ou se naquele lado eu tenho restrição naquele sentido. Também na aula anterior a gente falou o seguinte, que a lesão gosta do movimento e a lesão se esconde ao movimento. Então, por exemplo, imagina que eu testei lá o movimento do húmero, ele foi para anterior, foi muito bem, eu consigo deslizar para anterior. Quando eu levo para posterior, ele já tem uma dificuldade. E aí o que acontece? Provavelmente eu tenho uma lesão que é chamada lesão de anterioridade dessa cabeça do húmero, que é algum elemento na frente puxa esse húmero para frente, e quando ele é exigido de ir para trás, é como se tivesse algum tipo de dificuldade e pedisse esse movimento para trás. E aí a gente chama, então, lesão do húmero em anterioridade. Se fosse o oposto agora, então imagina que esse húmero desliza muito bem para posterior e não consegue ir para anterior, é como se algum elemento posterior puxa esse húmero para trás, então a gente tem uma lesão agora chamada de posterioridade do húmero. Então, sempre a lesão gosta do movimento. Então, na hora que eu avalio, o deslizamento que acontece com maior facilidade vai levar ao nome da lesão. E o sentido da correção vai ser sempre no sentido da restrição. Então, imagine assim, um número que vai muito bem para o anterior, ele não consegue ir para posterior. O sentido do tratamento vai ser levar esse número para posterior. Então, eu vou ficar deslizando ele
para posterior. Mas o nome da lesão é lesão de anterioridade. Então, vai ser sempre assim para todas as articulações. Foi convencionado assim. O lado que movimenta mais vai levar o nome da lesão, desculpa, e o lado da restrição, a região que está mais restrita, é onde eu vou tentar ganhar essa mobilidade. Porque lembra que a gente trabalha em cima das hipomobilidades do paciente. Então, eu vou sempre tentar identificar as hipomobilidades e corrigir. Porque regiões hipermóveis, que já tem bastante movimento, eu não preciso corrigir porque já tem movimento suficiente. Certo? Então, eu tenho que estar sempre preocupado nisso aí. Tá bom? Ok? Tudo bem até agora? Manda um feedback para mim se está tudo bem. Tá tudo bem aí, pessoal? Como é que vocês estão? Todo mundo me acompanha? Não durmam, por favor, e ainda estejam por aí. Certo? Que é bom para quem já viu essa aula, revive, né? Relembra. E para quem não, quando conseguir acessar, vai estar lá o conteúdo tudo direitinho para vocês. Ah, maravilha, então, Evelyn. Beleza. E aí, a partir disso, encontrei essa restrição, eu vou lá corrigir. Esse seria o nosso objetivo, tá bom? Com técnicas que vai ficar mais fácil de visualizar. Aqui eu botei algumas imagens, mas vai ficar muito mais fácil de visualizar na prática quando eu mandar o vídeo para vocês. Já eu mando. Assim que terminar essa explanação teórica. Como a gente demorou um pouquinho no início, por isso que eu estou me estendendo um pouquinho mais nessa explanação teórica. Tá bom? Então, vou ter técnicas aí para essa região do ombro. Também vou ter uma técnica muito potente, muito importante, que é chamada de mobilização neural. Vou também mandar exemplos da técnica de mobilização neural, que vai ser uma cerejinha do bolo aí de todas essas técnicas que a gente vai ver, articulares, musculares, que eu vou estar passando para vocês, inicialmente agora por vídeo, né? Vou mandar links para vocês dos vídeos, das técnicas, já para dar uma ajuda. E peço que, por mais que a gente está em quarentena, vocês tentem testar aí na casa de vocês, com os parentes que estão próximos, já que, né, a gente está cada um no seu local. Para já irem tentando, se possível, manda dúvida aqui, né, nesse grupo nosso. Professor, tal técnica eu estou com dificuldade ou não, eu vou tentando sanar isso. Nas próximas aulas a gente pode até ir explorando mais essas técnicas aí. Em vez de eu botar o slide, botar vídeo, tentar botar alguma coisa aqui para vocês irem tirando essas dúvidas de tal procedimento. E agora, né, eu preciso falar mais da parte teórica, a gente situar, né, raciocínio clínico, que é bastante importante, e depois a gente partir para essa parte mais prática, certo? Então, a mobilização neural, eu vou trabalhar basicamente, muito importante, 3 nervos aí. Embora eu falei daqueles 5, mas vão ter 3 bem importantes, tá bom? São eles o nervo mediano, que passa lá na palma da mão, que a gente conversou lá no início, nervo ulnar, nervo radial. Nervo radial muito relacionado aos extensores de punho, extensores de maneira geral. Nervo ulnar vai ter relação com toda essa parte medial do antebraço até os 2 últimos dedos. E o nervo mediano, relação com a palma da mão e com os 3 primeiros dedos e metade do 4º dedo. Então, por exemplo, isso já foi inclusive até questão de concurso. Paciente que chega para vocês com lesão e dificuldade de movimento do primeiro dedo, do polegar, segundo, terceiro e metade do 4º, ou seja, esses dedos daqui com dificuldade, eu tenho, e a palma da mão, eu tenho uma grande chance de ter uma lesão do nervo mediano. Já se o paciente agora chega para você se queixando de dificuldade do 4º e 5º dedo, e eu tenho a grande chance de ter lesão do nervo ulnar, ok? Isso foi questão, inclusive, de prova de concurso. Atenção aí nisso. E aí já eu mando para vocês as técnicas, né, voltadas também para a mobilização neural. Na sequência da aula, né, que seria a parte mais prática, você vai ver que tem os nomes das técnicas aí. Então tá lá, palpação da cabeça do húmero, mobilidade da glândula humeral, mobilidade, né, teste de mobilidade da clavícula, são todos testes. Se vocês pegarem, inclusive, esses nomes
e forem ver no YouTube, por exemplo, vai aparecer bastante videoaulas, não só minha, mas como de outros profissionais, mostrando essas técnicas, inclusive. Então, ó, técnicas de trust, que é a manipulação, que o trust ele pode ser chamado, né, de trust, técnica de manipulação vertebral, que aí fica mais fácil se você não souber escrever trust, e também pode ser chamado de AVBA, que a AVBA quer dizer técnica de alta velocidade e baixa amplitude. Ok? Também temos uma técnica chamada lift-off, que é, porque assim, a maioria das técnicas, né, eu tento trazer português, mas os termos são em inglês, por isso que está lá, trust, lift-off, ok? Mas fica tranquilo que eu vou estar mostrando para vocês aí já em vídeo, né? Vídeo, link para vocês, mas posteriormente a gente também vai estar repassando para vocês na prática. E vocês vão treinar isso na prática, né? Quando puder ter as monitorias novamente. Também vocês vão ver termos assim, não sei se dá para ver nesse slide agora que eu estou mostrando, está lá escrito aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, técnica. Técnica para disfunções de superioridade da cabeça do homem tem articulatória e trust. Toda vez que você vê o nome articulatória está relacionado com mobilização. E toda vez que você vê trust, AVBA ou manipulação, né, vai estar relacionado com manipulação. Só lembrando para a gente diferenciar as duas, né? Lembra que a gente já conversou sobre isso, mas eu tenho técnicas que são, né, a manipulação e a mobilização, que são técnicas articulares. Então, essas técnicas de manipulação e mobilização têm algum tipo de diferença, né? Lembra que a gente já conversou. Por exemplo, técnica de mobilização. A mobilização é uma técnica que ele tem um movimento mais lento, rítmico e oscilatório. A mobilização tem essa característica. É mais devagar, mais rítmico, segue um ritmo de mobilização. Já a manipulação, ela tem a característica de ser rápida, de alta velocidade, e também de ser de baixa amplitude para o movimento acontecer. Um movimento rápido, brusco, intenso, e que aí eu tenho pacientes específicos que podem receber. Então, em determinadas técnicas, na verdade, toda técnica ela vai ter indicações e contraindicações. E para as manipulações, principalmente, as técnicas mais intensas e mais rápidas, que vocês adoram, né? Doidos para aprender. Mas você tem uma questão de uma contraindicação para determinados pacientes. Por exemplo, nas manipulações, pacientes idosos não podem receber, que pode ter, por exemplo, algum tipo de osteoporose, osteopenia, né, fragilidade óssea, desgaste que impeça, né, de receber isso. Pacientes que já tiveram fratura no local, pacientes que têm algum tumor local, você não realiza a manipulação, você faz outro tipo de técnica, pode ser mobilização ou outro tipo de técnica. Paciente que tem algum tipo de alteração circulatória muito importante naquele ponto na região que você quer manipular, também evita. E aí, paciente gestante, você evita manipulações pelo menos nos primeiros 3 meses na região lombar, embora que em outros locais não tenha problema nenhum. Quando está mais, né, assim, nos meses mais para frente a barriga está maior, também evita nessa região, mas nada impede de fazer uma região mais alta, torácica ou mesmo cervical. Com treinamento e cuidado devido, não tem problema algum. Sempre é isso. Um bom treinamento, um bom posicionamento do terapeuta, vocês conseguem fazer qualquer técnica. Por mais que a pessoa diga, mas eu sou muito baixinho, eu sou muito alto, eu sou mais gordo, mais leve, o meu paciente é mais gordo, mais magro, não tem que ter problema com isso. Tudo é posicionamento e técnica, a gente consegue fazer. Então, sempre que você vê a articulatória está relacionada a algum tipo de mobilização e o trust, né, relacionado às manipulações. Ok? Pronto, aqui tem uma imagem, ó, mostrando voltado para o húmero. Está lá escrito, ó, técnica de correção da posterioridade da cabeça humeral. Então, seria um húmero que está deslizando mais fácil para posterior e a gente quer colocar ele para anterior. Por isso que o paciente na foto está deitado em decúbito ventral, ou seja, barriga para baixo, e minha mão que está próxima do ombro vai fazer um deslizamento no sentido para anterior, para levar esse húmero mais para anterior. Estou tentando fazer aqui o movimento para vocês entenderem. Ok? Então, vou deslizar no sentido anterior. Se agora, imagine, esse paciente está deitado de barriga para cima, e eu estou com minha mão também sobre o ombro, seria uma técnica de correção de
anterioridade da cabeça humeral. Por quê? Eu vou estar com o paciente agora de barriga para cima e eu vou empurrar esse húmero do sentido de anterior para posterior. Vou deslizar ele para posterior. Seria uma técnica de correção. Na aula anterior a gente ficou com a parte de avaliativa, né, de deslizamento e mobilização, foi o que deu para a gente ver, além de toda a parte anatômica, né, de relação. E hoje seria, né, voltado para as técnicas. Aí eu vou mandar vídeos para você entender isso aqui, tá bom? Aqui já é uma técnica, ó, tá escrito técnica para disfunção e superioridade da cabeça do húmero. Então, esse húmero também pode bloquear em superior, muito comum nas síndromes de impacto do ombro. Não sei se você lembra desse tipo de patologia, em que eu tenho entre o acrômio e a cabeça do húmero algumas estruturas que estão ali, estruturas do espaço subacromial. Não sei se vocês lembram disso. Que estruturas que compõem o espaço subacromial que eu tenho aí? Tem um monte de coisa, mas bem importante para nós, eu vou ter a bursa subacromial, aquela bolsinha que lubrifica a articulação, e eu vou ter dois grandes tendões que passam lá. Um tendão de um músculo que é o supraespinhoso, supraespinal, e um tendão da cabeça longa do bíceps, que também passa lá. Tá bom? E aí eu vou precisar rebaixar, ou seja, inferiorizar essa cabeça do húmero. Posso fazer deitado, né, no posicionamento deitado que eu estou mandando para vocês, e também posso fazer, por exemplo, na posição sentado. O bom da terapia manual é que a gente precisa sempre adaptar muito e ter recursos para trabalhar quando eu tenho maca, quando eu não tenho maca, e diversas posições. Posso trabalhar com o paciente em pé, sentado, deitado, de acordo com minha necessidade e o local que eu estou lá trabalhando. Aqui seria um exemplo de uma técnica para inferiorizar a cabeça do húmero, ou seja, levar o húmero para baixo, numa posição sentada. Aí eu posso fazer de forma articulatória, ou seja, mobilizando e deslizando essa cabeça do húmero, e posso fazer de forma rápida, não sei se dá para ver minha mão aqui, que é a manipulação. Então, de forma lenta, rítmica, oscilatória, mobilização, ou articulatória, como aparece ali, e de forma rápida, que é a manipulação, thrust. Ok? Tudo bem? Ó, outro posicionamento deitado que eu tenho também, deitado não, desculpe, sentado, tá aqui como ó, lift-off, técnica lift-off para uma disfunção em anterioridade da cabeça do húmero. Então veja, se a disfunção é em anterioridade, para onde que eu quero levar essa cabeça do húmero? Para posterior, porque esse húmero está deslizando muito bem para frente, mas não consegue ir para trás. Eu posso fazer esse tipo de técnica chamada lift-off, ok? Como está na imagem aí para vocês. Certo? Tudo bem até agora, pessoal? Como é que tá aí? Manda novamente para a gente ouvir vocês aí. Né? Na verdade, não ouvir, né? Ver vocês aí escrevendo, por favor. Tá tudo bem? Tá dando para acompanhar o raciocínio? Deixa eu ver se vocês me responderam aí. O que é legal da aula online também é que a gente consegue ter uma boa interatividade assim, né? Quem está online, na verdade, né? Quem não teve os probleminhas, mas Deus quiser vai ser tudo sanado aí. Certo? Mas já deu para entrar mais alguém também, né? Estamos com um pouquinho mais de gente do que o início. Né? Esperamos que todos os outros consigam entrar aqui para semana que vem, ou o mais rápido possível, para a gente conseguir sanar tudo isso. Então, assim, para cada posicionamento vai ter um objetivo aí. No caso esse do lift-off, eu quero levar essa cabeça do húmero, nesse exemplo aqui, né, dessa foto, que está lá mostrando de anterioridade, eu quero levar o sentido para posterior. Por isso que eu posiciono lá, por isso que minhas mãos... Por isso que minha mão vai para o cotovelo, eu vou fazer um movimento. Por favor, pessoal, alguém está com o áudio ligado, desligue, por favor, depois né, eu abro para vocês me perguntarem e tudo mais, tirar dúvida. Isso, para poder ficar só eu falando, porque senão vai ficar ruídos aí, vai ficar ruim para vocês estudarem depois. Ah, obrigado, Natália, valeu. E aí, essa mão no cotovelo vai ter o intuito de fazer esse movimento
em direção a vocês, ou seja, mas na verdade é para deslizar a cabeça do número para posterior. Por isso que o nome da técnica está lá, técnica lift-off, para a disfunção em anterioridade da cabeça do número. Se ela está em anterioridade, eu quero levar para posterior. Ok? Aí aqui já é outra, ó, técnica de thrusting, ou seja, uma manipulação. E também posso, determinadas posições, eu tanto posso usar quanto pessoal, consegue me ver novamente? Me responda aí, por favor. Estou de volta agora, pessoal. Vê se está me vendo. Vocês conseguem me ver? Novamente compartilhar o material para vocês. Tá, maravilha, voltei. Teve algum probleminha aí da conexão, mas já estamos de volta. Deixa eu botar lá para a gente retomar o que a gente estava falando. Tá bom? Pronto, vai abrir para vocês aí. Uma dúvida até agora, pessoal, do quem está falando, dá para compreender mesmo com toda essa adaptação nova. Foi, não sei se foi o Rodrigo. Tem mais gente aí do que o início. E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo ajustar isso aí.
Esses problemas iniciais são normais diante de toda essa novidade, né, para todo mundo. Certo? Então, deixa eu voltar para onde a gente estava falando das técnicas agora, né? Deixa eu voltar, acho que estava na... Aqui, isso. Certo? Então, o que eu estava falando para vocês? Que, dependendo do paciente, eu vou escolher a melhor técnica e também seria importante para eu poder diferenciar, assim, aqui nesse momento, então, nessas técnicas, pelo menos inicialmente, estamos falando de técnicas articulares. Lembra, eu vou trabalhar articulação, vou trabalhar músculo, vou trabalhar nervo, né? A gente falou, tem a mobilização neural que eu citei também antes. E aí, nessas técnicas articulares, eu preciso saber, assim, qual o sentido que eu quero deslizar essa articulação, para onde que eu quero levar, e como que eu vou fazer isso? Se vai ser de forma mobilização ou vai ser de forma manipulativa, né? Fazendo impulso mais intenso, ok? Aí eu preciso fazer essa escolha. Quem que vai fazer eu escolher? O paciente é que vai me mostrar isso da melhor maneira, certo? Como seria da melhor maneira? Na verdade, você vai ver se esse paciente pode receber alguma técnica mais intensa ou não, e aí você vai escolhendo a melhor forma, e a própria melhora da mobilidade é que vai fazer você ter certeza que a técnica foi bem executada e bem escolhida, ok? Certo? Então, aí eu vou posicionando a mão lá. Cuidado também importante com a pressão que eu coloco na região, que pode ser uma região dolorida, e aí o paciente vai, né, talvez se queixar para você ou não, então cuidado também com a pressão que a gente coloca, por isso vai ser importante depois ter a prática, né, ter o treino, embora que eu já peço a vocês, quando eu mandar os vídeos, vocês já tentem executando, mas depois a gente vai só refinar essa pressão que você está realizando, né, no paciente de vocês. Então, aqui mais outra sequência de técnicas, já voltada para a clavícula também, aí vai ficar mais claro quando eu mandar. E temos também o trabalho de mobilização escapular, bem importante para disfunções de ombro, tanto né, disfunções de movimento, abdução, adução, quanto para as patologias, por exemplo, a discinesia escapular, que é uma alteração de harmonia de movimento das escápulas, dentre outras patologias. Muito frequente você ter que soltar essa escápula, melhorar essa mobilização para fluir o movimento do membro superior. Muito importante. Eu vou estar mostrando para vocês também. Depois, na sequência da aula, a gente viria com técnicas musculares. Uma técnica chamada stretching. Stretching seria um movimento de alongamento, mas não um alongamento estático, e sim de forma dinâmica, um movimento rítmico. Você vai pegar o músculo, você vai esticar ele ao máximo e retorna. Esticar um músculo ao máximo, retorna. E eu tenho para alguns músculos, por exemplo, deltoide, peitoral maior, menor, redondos, que eu vou também estar passando para vocês aqui, por exemplo, ó, uma técnica que é para os redondos, redondo maior e menor, que eu vou estar mostrando para vocês já nos links que eu disponibilizar aqui. Vou tentar fazer isso ao máximo, tá bom? Aqui, ó, técnica de stretch para o grande dorsal. Lembra, o grande dorsal sai lá do quadril, do ilíaco, vem até o ombro. Então, pega toda a extensão, né, do tronco. Então, está relacionado às disfunções. Pode estar relacionado às disfunções do ilíaco, pode estar relacionado às disfunções do ombro, pode estar relacionado às disfunções do tronco também, grande dorsal. Ok? Aqui na parte da aula, a gente já iria para cotovelo, que ele falaria toda na parte anatômica do cotovelo, a interação entre húmero, rádio e ulna, interconexão entre eles, os movimentos, né, de flexo e extensão do cotovelo, prono supino, e as técnicas de tratamento viria na sequência. Então, eu tenho a cápsula articular em toda a grande articulação, você vai ver, e eu teria, né, toda uma avaliação de movimento do cotovelo, vou estar mandando para vocês também. Peço que qualquer dificuldade, para quem está aqui agora na aula, e para quem não conseguiu entrar, e entrar depois, manda para mim, eu vou ter o maior prazer em estar respondendo todos vocês,
que estão aqui e quem ainda vai entrar, para a gente estar sanando isso, para, se possível, se tudo der certo, nas próximas aulas já está todo mundo no mesmo caminho, né, no mesmo barco, e conseguindo acompanhar direitinho. Esse primeiro momento é isso mesmo, adaptação. Então, vou ter uma avaliação global do cotovelo, e vou ter tanto técnicas de manipulação quanto de mobilização para corrigir as determinadas lesões. Lesões que podem ser tanto, por exemplo, deixa eu voltar na imagem aqui, podem ser do rádio, da cabeça do rádio em relação ao capítulo, um bloqueio, ou quanto da própria interação entre una e húmero. Eu posso ter esse cotovelo mais para dentro, um valgo, ou para fora, um varo, e eu também tenho como corrigir com essa sequência que está aqui, que vai ficar muito mais claro para nós, que não deu para botar fotos aqui, quando eu mandar os vídeos para vocês. Vídeos meus mesmo, eu fazendo a técnica, explicando, e aí, se não ficar claro, eu tento outros também, outros alternativos. Outra técnica muscular também, chamada de músculo-energia, ou pode ser chamada também de contrai e relaxa, em que eu vou utilizar um movimento para poder estar melhorando essa alteração de mobilidade do segmento, em que consiste no seguinte, vou dar um exemplo na região do antebraço. Imagina que esse paciente de vocês tem dificuldade para fazer movimento de pronação ou de supinação. Então, imagina que ele tem dificuldade de fazer um movimento de pronação. E o que é que a gente pede para esse paciente fazer? Vamos pedir para esse paciente realizar uma supinação, movimento ativo de supinação, e você, terapeuta, vai resistir esse movimento com sua mão, por exemplo. Você vai estar lá e você impede que ele realize essa supinação. Você bota uma resistência, não deixa ele realizar. Mantém essa contração 3 a 4 segundos, durante 3 ou 4 vezes. Quando ele relaxar totalmente, você tenta ganhar o máximo que você conseguir da pronação. Mantendo aquela posição e vai continuando até que esse paciente consiga ganhar totalmente a liberdade de movimento, nesse exemplo da pronação. Dá para você usar esse tipo de técnica, músculo-energia, para todas as regiões, tanto do membro superior, quanto do membro inferior, quanto de outras regiões. Vocês vão ver que é bem potente. Certo? Posso realizar a mobilização da membrana interóssea, ou seja, mobilizar a radiuna. Vocês vão ver também, vou estar mostrando para vocês. Aqui uma técnica específica para a cabeça do rádio. Lembra que eu falei para vocês que o rádio tem um elemento importante nas dores laterais do cotovelo. Tanto pode ter relação com as epicondilites, você vai ouvir, né? Epicondilite lateral, em relação com o epicôndilo lateral. O epicondilite medial, em relação com o epicôndilo medial. É onde se fixam os extensores ou os flexores do antebraço. Né? Os extensores estão relacionados com o epicôndilo lateral, os flexores estão relacionados com o epicôndilo medial. E aí a epicondilite lateral geralmente é associada com a síndrome do tenista, muitas vezes eles relatam isso, mas não é só o tenista que tem esse tipo de alteração, que outras pessoas comuns, trabalhadores, também podem ter essa epicondilite lateral. E epicondilite medial, geralmente eles associam com a síndrome do golfista. Golfista a medial e tenista a lateral. Por que tenista a lateral? Porque geralmente o tênis, né, tem um movimento de batida na bola que está utilizando, ou pode ser, né, um dos movimentos que utiliza bastante os extensores. E aí ele chama a síndrome do tenista. Ok? E, no caso do medial, síndrome do golfista, porque é o movimento, né, um dos movimentos do tênis de batida na bola medialmente, assim, então vai estar utilizando os flexores. Certo? E aí, por isso que se relaciona geralmente com um ou outro. Mas qualquer pessoa pode também ter esse tipo de disfunção. Na verdade, é bem comum. Certo? A gente precisa fazer essa leitura de como, da melhor maneira possível, melhorar esse paciente. Tá? Isso aqui é tão legal, as técnicas. E pós as técnicas manuais, nunca esqueça, eu vou mandar depois textos aqui para vocês, artigos também,
além de mandar conteúdo, mandar exercício, da importância depois de fazer uma boa cinesioterapia, fazer exercícios com esses pacientes. Bem importante também, certo? Tudo bem, pessoal? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou está tranquilo até agora? Desculpa eu estar perguntando tanto, mas é para poder saber se está tudo caminhando bem no entendimento de vocês aí. Porque imagina vocês que estão na aula aqui presencial, né? Agora, no caso, a online que eu digo, pode, né, tá conseguindo acompanhar. E aí seria legal, se vocês estão conseguindo acompanhar bem, vai ser muito legal para quem vem depois também conseguir acompanhar quando for ver a aula lá. Embora eu peça que vocês também revejam outras vezes essa aula, caso de dúvida, e complemente com materiais que eu vou estar disponibilizando e outros da internet, tá bom? Ou de livros também, muito importante, livros, artigos nesse momento. E aí eu tenho uma técnica aqui, ó, para lesão de anterior da cabeça do rádio, chamada também tug técnica, em que eu vou puxar esse rádio que está mais anterior, eu vou levar ele para posterior. Lembra sempre disso, a lesão gosta do movimento. E aqui já é uma técnica de correção para uma posterioridade da cabeça do rádio. Ou seja, eu quero levar esse rádio, a cabeça do rádio para frente, ela está mais para trás, eu quero levar ela para frente. Posso fazer de forma manipulativa, mais rápida, e de forma mais lenta, rítmica, oscilatória. Aqui um exemplo da músculo-energia para prono-supino, aquele exemplo que eu estava dando para vocês. Aqui para mostrar a membrana interóssea. E aí chegamos depois em punho e mão. Seria mais didático, né? E seria mais prático, na verdade. Então, vocês se sentiriam fazendo. Mas aqui eu vou estar tentando, ao máximo, no meio que a gente tem, estar dando suporte para vocês nisso. Já já eu vou estar mandando material para vocês. Aí eu peço que vocês assistam novamente a aula, se possível, né? Quando ficar salvo, ou pegue o slide, né, que vocês têm acesso, e aí vão olhando as técnicas e assistindo as videoaulas que eu vou estar mandando para vocês também complementares. Punho e mão, eu vou estar trabalhando aí os ossos do carpo, que antes eu já trabalhei em radiuna, metacarpos e falanges. Então, tem técnicas específicas para cada um deles, está ali aqui listado, e durante a aula eu iria mostrar, mas eu vou mandar para vocês agora já já, tá bom? Aí seria essa sequência, né? Aí que é uma frase, né? Porque geralmente só se vê na semana, né? Não só tem um ótimo final de semana, como uma ótima semana, na verdade. E eu vou estar tentando dar o maior suporte para vocês possível aqui. Aí agora, o que é que eu gostaria que vocês fizessem aí, por favor? Não todo mundo de uma vez, mas a quem tiver aí. Vou abrir esse momento para perguntas. Então, quem tiver algum tipo de pergunta, por favor, pergunta aí agora, tanto escrito ou quanto em áudio mesmo, certo? Para eu poder já, né, desconectar um pouquinho aqui a nossa reunião, embora ela vai ficar salva, fica tranquilo quanto a isso. E eu poder mandar um material para vocês complementares. Aí você não vai embora, por favor, fica aí vendo esse material complementar que eu vou mandar para vocês já, para tentar clarear um pouco mais. Vou mandar um material complementar. Posso também, depois, quem quiser, tentar mandar livro aqui para você, link, né, PDF de livros também, para ajudar, e artigos também. Além de algum exercício de fixação, já para ir treinando para uma possível prova depois. Não se preocupe com prova agora, sei que alguém pode perguntar sobre isso. Vamos primeiro se preocupar em entender essa ferramenta que a gente está trabalhando agora, e a melhor maneira é vocês aproveitarem esse conteúdo para não ficar parado, né? Que nessa época de quarentena, ficar bastante parado é ruim também. Tá bom? Então, por favor, quem tiver algum tipo de pergunta, manda aí agora para mim. Pode mandar. Pessoal, vocês estão aí ainda? Por favor. Me diz aí para eu poder comunicar com vocês.
Pessoal, quem está aí, por favor, sinaliza aí para a gente prosseguir. Que agora vou abrir um momento para a gente criar fórum de discussão, né, ou discutir aqui, tirar alguma dúvida sobre o assunto teórico que eu falei, sobre anatomia, sobre movimento, me pergunta aí agora. E depois eu vou estar disponibilizando aqui já alguns vídeos sobre as técnicas e peço que vocês vão tentando com os colegas, né, as pessoas de casa. Quando a gente voltar a ficar um pouquinho mais fácil, um pouquinho menos difícil, na verdade, para a gente poder ir sanando isso à medida que for seguindo o semestre. Pessoal? Tranquilo, Fabíola. É exatamente isso que eu estou dizendo. Como no teu caso foi a primeira aula, mas eu vou tentar aqui disponibilizar. Vou tentar mandar para vocês as aulas todas que eu tinha mandado já para os outros alunos do semestre. Vou botar aqui novamente para vocês poderem abrir. Vou mandar vídeos mostrando as técnicas, porque aí você já vai vendo a parte prática e tenta desenvolver em casa, com quem você tiver em casa. Pega alguém de cobaia na cama, numa maca se você tiver, no chão, no tatame, aonde for melhor para vocês. E também mandar questionários, mandar coisas para vocês poderem estar complementando esse estudo aí que a gente está tentando fazer aqui para vocês não entrarem em tanto prejuízo nesse tempo que está parado. Tudo bem? Pode ser assim, a gente pode combinar dessa forma. Certo? Aí, nesse momento, que eu só peço para poder finalizar essa parte e já tá mandando esse material para vocês, pessoal que está online, da aula desse momento que vocês viram até agora, alguém tem alguma dúvida, por favor? Ou tá tudo bem, foi tudo claro que eu consegui explanar até agora? Enquanto tá tranquilo. Então, maravilha. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora com vocês é isso. Vou encerrar essa. Fiquem ainda por aqui, mas vou encerrar essa parte da aula teórica, né? Esse compartilhamento do slide que botei para vocês aqui e vou começar a mandar os materiais complementares. Já vou mandar videoaulas. Videoaulas, na verdade, assim, vídeos das técnicas, na verdade, não é que é uma videoaula. Então, tenta dar uma assistida e também já vou mandar alguns questionários, algumas coisas para vocês. Hoje vou me comprometer a isso. Então, vai já assistindo isso, por favor, já vai me mandando alguma coisa. Professor, tal parte teórica eu não entendi, ou tal técnica eu senti dificuldade visualizando e tal, que eu vou tentar da melhor maneira ajudar vocês, tá certo? Com certeza, Fabíola, quando vocês visualizarem na prática, por isso que eu já vou mandar link das técnicas, já para ajudar. Então, vocês visualizando já fica um pouco melhor do que só essa explanação teórica. Quando vocês forem tentar fazer em alguém, eu peço que tentem fazer mesmo assim, mesmo que estão na quarentena, para já ir, tipo, tendo familiaridade um pouco com a técnica de mobilização ou de manipulação, quem se sentir à vontade, mas pelo menos ali que façam as mobilizações, já está de bom tamanho, maravilhoso. E aí, quando a gente retornar, né, poder ter tranquilidade para voltar sem ninguém se prejudicar com o coronavírus e tudo mais, a gente vai estar treinando novamente todas essas técnicas, fica tranquila quanto a isso, nem se preocupe. Agora, por favor, eu vou tentar mandar para vocês esses materiais e vão tentando aí olhar. E, se Deus quiser, vai estar tudo bem e vamos conseguir daqui para frente que todos acompanhem aí essa nossa aula, tá bom, pessoal? Certo? Digam para mim aí.
se por aqui eu já posso finalizar essa parte. Porque vamos ter outra parte agora de interação, mas com o conteúdo que eu vou estar mandando para vocês. Além de Fabiola, os outros, tudo bem? Então, beleza. Pronto. Então, eu vou fazer isso agora para vocês, tá bom? Já vou estar aqui disponibilizando isso. Comecem por olhar os links que eu vou mandar para vocês de técnica, porque aí já associa com o que eu falei das técnicas, tá bom? E aí, após isso, a gente vai tirando dúvida aqui agora. Eu peço que aproveitem esse momento tanto para ver. Então, vou tentar mandar uma outra aula teórica falando de ombro, tratamento e tudo mais, e as técnicas. Então, assistam. Vou também mandar questionário, fica tranquilo, já para dar uma clareada. E vou tentar mandar as aulas anteriores. Tentem pegar esse momento para estudar isso, principalmente a parte teórica, e, por favor, vão dando dúvidas. Nesse momento, até a gente tem, estamos quase 11 horas, mas tem ainda até meio-dia e pouquinho, que você poderia aproveitar, quem está aqui, para poder fazer isso. E vou estar aqui disponível durante esse horário para te ajudar, tá bom? Beleza? Aí eu vou pedir outro favor a vocês, as pessoas que estão online aí agora no momento, por favor, tentem aparecer aí a câmera de vocês, para a gente poder, eu vou tentar bater uma foto para registrar quem está. Quem não está, não se preocupe, avisem os colegas de vocês que quem não conseguir entrar hoje não vai se prejudicar com falta e nem com material, que vai estar todo disponível aqui no sistema para a gente poder depois se conectar, tá bom? Vou só bater uma foto aqui para a gente poder registrar que teve a aula, que foi tudo direitinho com vocês, tá certo? Então tá bom. Vou mandando agora o material para vocês, tá certo? Então fiquem por aí. Não precisa não, era só para poder, mas eu já consegui registrar aqui. É porque vocês têm a opção de poder aparecer a imagem de vocês e tem a opção também de ligar o áudio. Embora aqui ninguém ligou, porque na aula, se vocês ligassem, ia ficar tendo interrupção, né, por conta do barulho da casa de vocês, no caso, qualquer tipo de ruído. E o áudio. Por isso que eu perguntei agora. Se alguém tivesse alguma pergunta, poderia ligar o áudio de vocês e perguntar para mim, sem problema nenhum. E se também ligasse a câmera, feito eu estou aqui, por exemplo, eu posso desativar minha câmera, você não me vê, né? Posso ativar minha câmera novamente e posso, meu áudio, no caso, ativar para você estar me ouvindo, como você está me ouvindo agora. Você me vê, mas você não me ouve. Certo? Então, a gente tem esses recursos aí também no Teams, no aplicativo que a gente está usando. É isso que eu queria dizer. Tá bom? Então, pronto, pessoal. Vou estar mandando o material para vocês. Não saia aí, embora eu já deseje, como está aqui na foto, uma excelente semana para nós. Vamos tentar correr atrás desses prejuízos todos. E aí, quem não, fica tranquilo, pessoal. Vai estar tudo disponível para vocês aí, vai ficar gravado aqui. Tá bom? Certo? Me respondam aí, que agora eu vou mandar para vocês, tá bom? Deu para acompanhar direitinho? Gostaram da aula, por mais que tenha essa dificuldade de quem não conseguia entrar, de quem entrou, mas hora consegue me ver, hora não, mas deu para acrescentar alguma coisa para vocês, por favor? Me fala aí. Que na outra aula a gente já tinha explanado algumas coisas presencial, agora aqui, espero que tenha dado para clarear alguma coisa para vocês.
Maravilha, então. Vou mandar para vocês agora, tá bom? Tudo. Então, guarda aí, tá bom? Aguarda aí que eu vou mandar para vocês.